Só passando já as notícias, os irmãos já sabem. Quarta-feira, né? Quarta-feira agora está bem recheado, a gente diz, né? Não sei como diz aqui. Recheado é tudo bem, igual aquela coxinha, né? Tem coxinha que ela é assim, muita massa assim por fora, tem pouca frango lá dentro. Mas tem umas que é recheada, que ela tá bem cheia de frango. Aqui é empada, que fica bem cheio mesmo, bem cheio, né? Então a quarta-feira tá assim, graças a Deus. Na quarta a gente sai daqui, o pastor Jander e eu, chegamos ali pelas 2 horas lá em Serpa, para visitar lá a irmã Augusta. E depois dali saímos, vamos lá na casa do irmão Joaquim Bulha, ele já está esperando a gente com a esposa, e de lá vamos para Vales Mortos. A dona Elisa, aquela senhora, já foi lá 2 vezes, bora ver. A irmã Zita disse que essa quarta vai fazer de tudo para estar lá, né? Então, talvez a irmã de lá também vai. Então, graças a Deus, tem um bom número também ali em Vales Mortos. Aí depois a gente chega e só se arrumar, tomar um banhozito e vai para Cuba. Aí o culto lá em Cuba, né? Às 15:21. E na quinta-feira é o culto de oração aqui. Quinta-feira aqui, às 20 horas, os irmãos que podem chegar, né, seria bom. Quando aparece mais pelo menos um, a gente já fica mais alegre aqui, né? Dá mais alegria, né? Quando aparecem mais irmãos. É claro, a gente sabe dos irmãos que trabalham e os que não podem mesmo chegar e até outras coisas assim. Mas uma dessas quintas-feiras, puder chegar, vai ser muito bom. E aqui oramos e pedimos ao Senhor a bênção do Senhor, né? No sábado, o Descobridores da Bíblia, vamos estar aqui às 5 horas, né? Às 17 horas, das 17 até às 18h30. Então, estão bem animados. Algumas promessas de vindas, né? Graças a Deus por isso. Então, isso no sábado. E domingo é o normal aqui, né? Escola dominical e também à tarde esse culto que é de louvor e pregação. Vamos continuar louvando ao Senhor. Dessa vez vamos cantar aquele Rei dos Reis, Majestade, Deus do céu a viver em mim. Rei dos reis, majestade, Deus do céu a viver em mim. Salvador, amigo meu, libertador, princípio e fim. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestida em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora vivo para servir tua majestade. Céu e terra louvam a ti, amor eterno, bom e fiel. Ele morreu, ressuscitou, os meus pecados
Ele limpou. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestida em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salve Jesus, agora vivo para servir tua majestade. Majestade, vestida em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salve Jesus, agora vivo para servir tua majestade. Muito bem. Agora aqui, olha, eu estou vendo algumas senhoras e as senhoras querem se reunir. Não querem, senhoras? Queremos se reunir. Muito bem. Então, depois a gente faz uma reunião. Eu vou entregar para o pastor logo. Daqui a pouco a gente vai cantar um cântico. Aí o pastor, eu acho que ele vai até às 9 hoje, né, meu irmão? 9 horas. Aí depois das 9... Estou brincando. Não, o pastor vai pregar. Aí depois da pregação, a gente se reúne bem aqui, né? As senhoras e o pastor. A gente se reúne aqui. E aí a gente conversa e vê como vamos fazer. Cada irmã, eu não vou participar das senhoras, hein? Mas eu vou estar aqui com as irmãs para a gente ver. E ainda temos que conversar sobre Natal, essas coisas aí todas, né? E outras. Mas pelo menos para a gente ver como que vocês vão fazer a reunião, qual é o dia adequado, o momento. As irmãs que vão ter que ver isso. É bom que dê para o maior número possível, né? Horário, essas coisas todas. Tá bem? Então, logo depois, aí a gente se reúne aí e as irmãs decidem juntos, tá bom? Vamos cantar Eis minha luz, minha canção, tenho esperança só em ti, e força és para mim aqui, para vencer a tentação. Aí depois o pastor Jander tem a palavra. Vamos ficar de pé? És minha luz, minha canção, tenho esperança só em ti, e força és pra mim aqui, para vencer a tentação. Imenso amor, profunda paz, faz-me vencer todo temor. És tudo em mim, Consolador, firme estou no teu amor. Ferido foi por mim Jesus, Deus feito homem se entregou. Justiça é dom de amor, veio salvar o pecador, e foi a cruz por mim morrer, obedecendo a seu Pai, o preço que por mim pagar, de vida plena me encher. A luz do mundo é
é Jesus, toda a escuridão venceu, da morte se levantou e majestoso reviver, vitorioso é o Senhor e faz-me mais que vencedor. Dele eu sou e Cristo é meu, só pelo sangue que verteu. Culpa não há, nem medo algum, é o poder de Cristo em mim. Nas suas mãos entrego está o meu destino até morrer. Não há poder nem mal nenhum que vai tirar-me da sua mão até voltar ou me chamar. Firme estou no teu amor. Então, pastor Jander, bora. Pode sentar, pastor? Pode. Então os irmãos podem sentar. Obrigado. Boa tarde, irmãos. Poxa, mas que triste. Boa tarde. Ah, melhorou, né? Senti aqui sozinho, só eu e a irmã Carolina. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. A leitura será feita dos versículos 1 ao 5. Então, 1 Tessalonicenses 3, 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 3, 1 a 5. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício de vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos mesmo na tua casa, podendo aprender mais do Senhor, podendo ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor possa vir e realmente falar aos nossos corações. Por isso, abre o nosso entendimento, Senhor. Também nos molda conforme o teu querer. Fala conosco nessa tarde. Me livra mesmo do erro, da heresia, do ensino mesmo fraudulento. E que a tua igreja possa mesmo ser edificada através das tuas escrituras, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, a gente hoje vai dar uma pausa no estudo aos Hebreus. O pastor está quase finalizando já a carta aos Hebreus e hoje a gente vai ter essa pequena exposição nesse trecho de 5 versículos apenas, né? Mas muita coisa aqui, a gente poderia ficar vários dias aqui falando só sobre
esse pequeno trecho que lemos. Mas para nós entendermos até o contexto da carta, eu acho que até vocês já deram aqui através do pastor Elias, 1 Tessalonicenses. Mas para relembrar, refrescar a memória, então, o autor da carta, apesar de alguns teólogos mais liberais acreditarem, até tentarem refutar a autoria, mas foi o apóstolo Paulo, bate com a descrição ali de Atos 17, quando ele estava ali mesmo visitando Tessalônica. Então, o apóstolo Paulo foi o escritor e escreveu por volta do ano 50, 51, conforme, né, os eruditos aqui, os estudiosos. E foi uma das primeiras cartas de Paulo. Teve ali a carta aos Gálatas, logo depois, o pastor me corrija se eu estiver errado, mas foi essa primeira carta aos irmãos de Tessalônica. E essa era uma cidade que havia já sido sede ali do governo, então teve uma importância num passado, digamos assim, próximo. E era mesmo uma cidade importante que os nascidos lá tinham a cidadania romana. E aí nós entendemos muitas coisas quando lemos Atos, vendo ali tudo o que aconteceu quando os judeus se levantaram e disseram, e vamos ver depois isto, mas ficaram preocupados com a pregação de Paulo. Olha, esse homem está dizendo que vem um Messias, um rei aí, deturpando a pregação de Paulo. E assim estavam temendo vir o Império Romano e acabar com esse privilégio que eles tinham, né? Já que ali eles poderiam, os nascidos lá tinham eram por direito romanos, o Império Romano poderia dizer, olha, estão dando muito problema, né? Vamos terminar com essas regalias ali de Tessalônica. E a gente pode ver, eu vou pedir até para os irmãos abrirem em Atos 17, Atos capítulo 17, apenas 3 versículos, Atos 17, 2 a 4, diz assim, Lucas está relatando o que aconteceu ali em Tessalônica, diz assim, Atos 17, 2 a 4, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, ou seja, ele foi até a sinagoga ali em Tessalônica, procurou os judeus e ficou falando com eles acerca das Escrituras. Versículo 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Aí veja, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então veja, Paulo lá em Tessalônica procurou a sinagoga, foi ter com eles, falou acerca das Escrituras, acerca de Jesus ser o Cristo, o Messias, o prometido, e alguns até se converteram, mas a grande maioria foram, como ele diz aqui no versículo 4, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres chegaram-se ali, se converteram e formaram ali aquela pequena comunidade. Só que alguns judeus acabaram sendo movidos por inveja, essa preocupação toda que eu vos falei. Aí vai dizer em Atos 5 o que aconteceu. Os judeus não ficaram satisfeitos com a mensagem, com a expansão do evangelho, o crescimento do evangelho ali em Tessalônica. Aí então vem Atos 17:5, diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando:
estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então veja, que os judeus realmente não gostaram, pegaram homens, e é bem claro o português aqui na nossa linguagem, né? Pegaram os homens maus da malandragem para falar da mau testemunho contra Paulo e os que estavam ali com ele, inclusive Jasão, o que abrigou ali Paulo. E aí, movidos por inveja, acabaram distorcendo a mensagem, distorcendo a palavra que Paulo ali pregou e acusaram eles, as autoridades. Não é verdade? Então, esse que é mais ou menos o contexto. O conteúdo da carta, o que fala a carta aqui de 1 Tessalonicenses? Aqui a gente pode ver de forma bem resumida, até porque não é o motivo, não é o objeto do nosso estudo. Mas, pelo menos no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, se você for ler, Paulo faz ali a sua saudação inicial, convencional até, né? Saúda ali os irmãos, expressa toda a alegria em saber mesmo da eleição verdadeira daqueles irmãos. Até o que essa salvação estava produzindo no meio ali da comunidade e até também ali na região onde Tessalônica ficava. Você pode ver, versículo 2 de 1 Tessalonicenses 1, Paulo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo dando graças a Deus pelos irmãos de Tessalônica, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então veja, pelo menos 3 coisas aqui, Paulo dá graças a Deus. A operosidade da vossa fé não era uma fé morta, Era algo, uma fé que produzia frutos, que era operante. A abnegação do vosso amor, era reconhecido ali mesmo o amor sem restrição daqueles irmãos. E a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqueles irmãos estavam firmes, esperando ali mesmo a nossa bendita esperança, né? A glorificação, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí também no versículo 8, Paulo vai dizer e elogiar, né? Porque de vós repercutiu, versículo 8, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então veja, imagina uma igreja dessa, uns irmãos desse que, se fofoca voa, né, foi pelo menos uma fofoca muito boa acerca deles. Estava repercutindo a fé daqueles irmãos por toda parte ali onde eles estavam. Que coisa boa, né? Magnífica. Agora, imagina aqui a igreja de Beja. Imagina se a fama da igreja evangélica de Beja repercutisse não só em Beja, mas também nas outras províncias aqui próximas. Olha, aquela igreja ali realmente, né, os irmãos estão empenhados na obra do Senhor. Não é uma igreja morta, não é uma igreja parada. Não, é uma igreja também que ama. Os irmãos são muito amáveis uns com os outros, mas também amáveis com os de fora, dão bom testemunho para os de fora. Mas também é uma igreja que, olha, a gente reconhece a verdadeira esperança deles, é o Senhor Jesus Cristo. Imagina como ia ser edificante uma igreja dessa no meio aqui do povo, né, irmãos? Fica mesmo esta meta, este sonho até. A igreja evangélica de Beja seguir os passos dessa igreja, digamos assim, a igreja modelo aqui de Tessalônica, né? Uma igreja mesmo voltada
empenhada, unida no Senhor Jesus Cristo. Isso no capítulo 1. Já no capítulo 2, nós vemos que Paulo faz uma espécie até de defesa até do modo como ele geriu o seu ministério ali em Tessalônica. Nós percebemos que pessoas começaram até talvez a falar mal de Paulo, de que como ele teve que fugir de Tessalônica para não estar ali no meio da turba, as pessoas começaram a dizer, olha aí, Paulo estava talvez só interessado no dinheiro dos irmãos, estava interessado em ganhar favores dos irmãos, e não realmente no evangelho. Olha, um falso apóstolo, um falso ministro de Cristo, né? E Paulo faz até uma espécie dessa defesa, né? E aí ele fala sobre o seu amor pelos tessalonicenses, um amor até altruísta, que ele trabalhava para poder até se sustentar. O trabalho que ele fazia era um trabalho incessante, versículos 5 a 9. A sua vida, o seu testemunho naquela cidade era algo que estava imaculado, não tinha o que falar mal sobre ele, né? O afeto, o amor com que ele tinha pelos irmãos ali de Tessalonicenses, os Tessalonicenses, versículo 7, enfim, faz uma espécie de defesa. E aí chegamos no capítulo 3, o capítulo que nós lemos os primeiros 5 versículos. E eu gostaria de, nessa tarde, indicar pelo menos 3 coisas que nós, os crentes, deveríamos almejar, buscar, praticar na nossa vida cristã, na nossa vida diária. 3 coisas que, pelo menos, o Senhor falou comigo e é algo que eu queria compartilhar com os irmãos, que o verdadeiro salvo, o regenerado, deve mesmo praticar no meio da congregação, no meio da igreja, né? Trazendo para nós no meio aqui da igreja evangélica de Beja. A primeira coisa, irmãos, é cuidado. É o cuidado. Cuidado que eu digo não de perigo, né? Perigo, não, cuidado, não é isso. Mas é o cuidado no sentido de zelo. É o cuidado no sentido de amor, preocupação de uns para com os outros. Em suma, o amor, o cuidado fraternal, né? Veja que Paulo mesmo nesse primeiro versículo, ele expressa a sua vontade de ter notícia dos irmãos, né? De ter notícia dos irmãos, por causa do seu extremo apreço, o seu cuidado, o seu amor, o zelo que ele tinha ali por aquela igreja, por aqueles irmãos. A gente vê mesmo, se você for ler, é uma carta curta, mas se você for ler, você vê um amor ímpar, né, do apóstolo Paulo para com os seus filhos amados naquela igreja ali em Tessalônica. Uma vez que ele não conseguiria ir a Tessalônica, aí você pode ler um pouco antes, 2 Tessalonicenses 2, de 17 a 20, aí ele vai dizer o motivo por que não conseguiu ir a Tessalônica. Por causa disto, que ele não conseguiu ir, quem ele envia? Ele envia Timóteo, o seu filho na fé, o seu amado discípulo, digamos assim, né? O seu cooperador ali no ministério. Veja, vamos ler 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Ora, nós, irmãos, orfanados, já pensou? Orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho,
Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então veja o motivo mesmo de Paulo não poder estar com os irmãos. Foi impedido por Satanás. Impediu Paulo de ir. Mas mesmo assim, o seu amor, o seu cuidado era tanto que aí ele manda o seu amado Timóteo para ir ver como estão os irmãos. Ele teve que sair, isso você pode ler lá em Atos 17, ele teve que sair às pressas de Tessalônica no meio da noite. Talvez não conseguiu se despedir de toda a comunidade cristã, mas está preocupado, quer ir ter com os irmãos, quer estar presente no meio deles, até porque, depois nós vamos ver, esses irmãos estavam sofrendo perseguições, e ele estava preocupado, como é que estão os meus amados irmãos, meus filhos na fé? Estou orfanado da presença deles, né? E aí nós vemos o amor de Paulo por eles. A grande questão, irmãos, é que aparentemente, e realmente está muito explícito aqui, isto parece uma preocupação, podemos dizer assim, por via de regra, uma preocupação pastoral, não é verdade? Geralmente colocam esta carga na costa do pastor. O pastor tem que ter o cuidado das ovelhas. O pastor tem que se preocupar, tem que zelar pelas ovelhas. O pastor tem que estar sempre pronto a cuidar, né? A estar pronto para acudir as ovelhas, os irmãos da igreja. Mas isto não é uma tarefa apenas do pastor. Esta é uma das nossas atribuições, das nossas tarefas, de cuidar do rebanho. Afinal de contas, somos o pastor. O pastor que Deus colocou para pastorear o rebanho que é dele. Mas isto não é algo apenas nosso. Não é uma tarefa apenas do pastor cuidar, zelar, amar as ovelhas, né? Na verdade, se formos ver, o próprio Jesus, ele respondeu à indagação dos escribas e diz qual é digamos assim, o segundo principal mandamento da lei de Moisés. Você vê lá em Marcos 12:31, o que Jesus fala em Marcos 12:31? O segundo amarás, falando, né, o mandamento. Qual é o principal mandamento? Jesus vai falar, o segundo Marcos 12:31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então veja, Jesus não fala aqui, olha, o segundo maior mandamento são, Pedro, João, Tiago, os 12 discípulos, os 70, vocês têm que amar aqui essas pessoas, as multidões. Não, você tem que, Pedro, né? A maior igreja no mundo fala, né? Pedro, aqui o Papa, né? Tu tem que amar, é o teu dever tu amar, cuidar dos outros. Sim, é dever nosso, dos líderes, dos pastores fazer isto. Mas este mandamento e palavras de Jesus são os maiores mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Não há mandamentos maiores do que estes, né? Palavras de Jesus. Amar o outro como a si mesmo. Também Gálatas vai dizer, Paulo vai exortar os irmãos sobre os deveres, como os irmãos em Cristo Jesus, sendo filhos de Deus e tendo o Espírito Santo, deveriam conduzir as suas vidas. Veja, abra sua Bíblia em Gálatas, ou então o Matias coloca aqui, Gálatas 5:14, a partir do versículo 14. Gálatas 5:14. Diz assim, Gálatas 5:14, instruções do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Gálatas 5:14.
Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, novamente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Veja, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Todas essas coisas que eu dei mais ênfase aqui lendo, se trata de relacionamentos interpessoais, de irmãos, de pessoas para com outras pessoas. Tudo isto que são obras da carne acabam entrando também no meio da igreja. E o que Paulo está dizendo, olha, não é para vocês se morderem uns aos outros. Não é para vocês ficarem causando tudo isto, divisões entre vocês. Pelo contrário, o que a lei diz? Versículo 14, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é totalmente o inverso das obras da carne. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6, versículo 1 de Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Então veja, nós lemos muito aqui, e tem vários outros textos que Paulo fala, não só Paulo, mas também ali Pedro, João, vai falar sobre o relacionamento de irmãos para com os outros irmãos. Mas qual é o resumo que fazemos disto tudo? Ao invés de termos uma igreja invejosa, uma igreja mesmo separatista, uma igreja que cada um só pensa em si mesmo, nós acabamos aprendendo com o apóstolo Paulo, por ele ser imitador de Cristo Jesus, vemos um cuidado, um amor, um zelo especial dele para com os irmãos. Meus irmãos, isto nos motiva até mesmo termos esse mesmo cuidado, né? Nós queremos, entenda, a questão que eu estou falando não é eu querer me intrometer na vida do irmão, mas é nós como uma família de Deus. Realmente não somos irmãos de sangue, não temos o mesmo pai nem a mesma mãe, mas temos algo muito mais profundo. Temos o próprio Deus habitando em nós. Isso nos faz sermos irmãos. Família de Deus, corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Não é fofoca, não é se intrometer, mas sim é ter um zelo por cada um de vocês, né? Às vezes a gente fala... Às vezes algum irmão me fala, olha, eu estou doente, né, não vou poder ir hoje. Eu falo para o pastor Elias, olha pastor, fulano não está podendo vir porque está doente, né? Assim mesmo o pastor, olha, me avisaram, Janda, que alguém ali está preso no trabalho, está doente, viajou, não vai poder vir. Nós oramos, é um cuidado especial, é o zelo.
pela família de Deus, pelo rebanho que Deus nos deu. Mas, como eu falei, não é uma função nossa apenas, não é um trabalho nosso, mas de toda a comunidade cristã. E às vezes existem irmãos, isso eu vejo, não estou dizendo aqui da igreja, mas isso é porque eu cresci numa igreja, eu cresci no meio da comunidade cristã. E às vezes cansamos de ver pessoas que acabam dizendo assim, olha, o fulano só me procura, e guarda a informação para si. E acaba não distribuindo para a igreja. A igreja, a função é cuidar. Somos o quartel-general. Que quartel-general é este que não cuida do soldado que está ferido? Na verdade, esquece, abandona, deixa para lá. Não, fulano foi e tal. Pelo contrário, irmãos. Paulo, se nós formos ver, Timóteo era o seu discípulo amado que estava ali pronto para servi-lo nas suas viagens. Paulo se abnega-se do seu conforto, digamos assim, de ter um servente ali ao seu lado, o apoiando, o ajudando, a fim de que a igreja lá, uma igreja em Tessalônica, fosse abençoada através da mensagem que Timóteo iria levar, através do conforto que Timóteo ia levar. Já estou até falando dos outros pontos, mas veja, Paulo não quer, não, eu sei que Timóteo me ajuda, eu sei que Timóteo aqui é muito útil para mim, mas vá lá, Timóteo, eu tenho um amor por aquela igreja, o cuidado, eu quero saber como eles estão, eu quero que eles se sintam bem, vá lá, não me importo comigo mesmo não. E aí a segunda coisa que nós vamos entrar, então, a primeira é o cuidado no sentido de zelo, no sentido de amor, uns para com os outros. Mas a segunda coisa que o crente, deve buscar agregar no meio da igreja, eu não alterei, vai ficar meio estranho, mas os irmãos, eu vou explicar, os irmãos vão entender. É confirmar, e isto está no versículo 2 de 1 Tessalonicenses 3, 2. Diz assim, 1 Tessalonicenses, vamos ler o primeiro versículo e aí vamos para o 2. Então, 1 Tessalonicenses 3, 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Irmãos, aqui o sentido de confirmar foi traduzido do original para nós, nessa versão, confirmar. Mas o sentido dessa palavra, que se nós formos ver, está mais para firmar, fortalecer, encorajar. É isto que Paulo, o intuito dele de enviar Timóteo é confirmar-vos no sentido de, olha, Timóteo, vai lá, encoraja, fortalece aqueles irmãos, firma eles na palavra, vá lá, faça isso, É esse o entendimento que Paulo está querendo passar aqui nesta carta. Irmãos, esse é um dever dos crentes, firmar os demais irmãos na palavra de Deus, alicerçar os irmãos naquilo que realmente edifica. Muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos abertos a ouvir besteira, e isso no mundo, eu posso até me incluir nisto, mas geralmente a gente, nossa carne gosta das coisas que não edificam, podemos colocar assim, Talvez uma fofoca interesse, poxa, uma fofoca aqui, logo vem, estou interessado em saber isto, Olha, eu quero saber o que está acontecendo com fulano de tal, por que aconteceu isso, o que está acontecendo na família dele, por que não vem para a igreja? Mas esquece do propósito do crente, do dever do crente, que é firmar, edificar, fortalecer os demais irmãos. Aí novamente parece que é uma prerrogativa só do pastor. Não, é o pastor que prega na igreja, A função do pastor pregar e a função minha é escutar. Mas não, irmãos,
Não. É nosso dever, sim, edificar os outros irmãos, encorajá-los, fortalecer eles. Olha, uma palavra de apoio. Eu não estou dizendo apoiar o irmão que está em pecado, o irmão que está falto em alguma coisa. Não, pelo contrário, em amor devemos corrigir. Mas no sentido normal, não é muito bom, já pensou? O Ovídio ali, pastor, fica firme, né? Poxa, pastor, estou orando pelo Senhor, estou, com o Senhor. Você escutar de nós, pastores, olha, estamos orando, fica firme, fica bem, Deus abençoe. É muito bom. E é isto que a igreja de Deus é. É a base, é o campo militar, onde nós somos fortificados, somos alicerçados, encorajados a quando sair daquela porta ali para fora. Por exemplo, tem culto hoje, muitos irmãos não podem vir durante a semana. Quando é que você vem à igreja? No próximo domingo. Aqui é o lugar de você tomar essa energia que vem do Espírito Santo, do poder do Senhor, para enfrentar durante uma semana o mundo. A gente sabe que não é fácil. Eu já trabalhei secularmente, eu sei como é que é passar o dia fora, escutando problemas, tendo que resolver problemas, escutar coisas que não são agradáveis, calúnias a meu respeito, problemas, fofocas, e ter que resolver isso. Depois chega em casa, tem os problemas de casa, doença. Já pensou? E aí você chega numa igreja em que cada um, não, vou dar conta de mim, o irmão, desculpe a palavra, o irmão que se lasque, eu já tenho os meus problemas, ele vai lá com os seus e resolva. Mas não é isto que aprendemos. Paulo manda Timóteo para fortificar os irmãos, para confirmar aqueles irmãos na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não são fofocas, não são coisas bobas que não edificam, mas é a palavra de Deus que nos fortalece para vencer o mundo, vencer o maligno, vencer mesmo a nossa carne. A nossa carne. Então, primeira coisa, cuidado uns para com os outros. Segunda coisa, por isso que eu deixei confirmar para ficar com ser, mas confirmar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. E a terceira coisa, consolar uns aos outros. É a última coisa que Paulo fala no verso 2: confirmar-vos e exortar-vos. A palavra exortar aqui no original é paracaléu, mas ela tem dois sentidos, que é exortar e consolar. Exortar e consolar. Na nossa Bíblia foi traduzida exortar, mas se você for ver o contexto de toda a carta, Paulo está falando no capítulo 2 de que eles estão sendo atribulados, eles estão sendo também perseguidos, assim como os irmãos em Jerusalém, na Judéia são. Então, creio que é mais usual, talvez mais correto, digamos assim, longe de querer alterar a palavra do Senhor, mas no sentido aqui do original, trazer o sentido de confortar, consolar aqueles irmãos. E até é o entendimento até da maioria dos teólogos, dos eruditos que estudam a palavra de Deus. Então, essa palavra exortar encaixaria talvez melhor aqui, consolar os irmãos. Então, cuidar uns dos outros, confirmar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, mas também consolar uns aos outros. Consolar uns aos outros. Irmãos, é tão bom quando a gente recebe o consolo num momento difícil, não é verdade? É muito bom quando tem alguém que dá a mão, dá um ombro, dá um abraço e nos consola naquilo que precisamos. Às vezes nem esperamos, talvez, daquela pessoa vir, mas às vezes vem
e traz um consolo que sabemos que vem de Deus, que tem as palavras certas para nos consolar. Jesus nos prometeu, justamente, colocando assim a régua lá em cima, Cristo Jesus, quando estava na terra, ele prometeu o Consolador, que seria o Espírito Santo da verdade. Ele iria mesmo consolar ali os discípulos, mas também nós, os cristãos, os salvos, somos chamados para esse ministério de consolação uns aos outros. Veja 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Graças a Deus por esse Deus de toda consolação. Versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Veja, é Deus que nos conforta em toda a tribulação. Estamos neste mundo sendo atribulados, vamos ver daqui a pouco, mas quem é que nos conforta? É Deus. É Deus que nos conforta. Agora veja, nos conforta para desempenharmos um papel, desempenharmos um trabalho, um ministério. Qual é este ministério? Restante do versículo 4. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja, irmãos, a gente sempre cita aquele versículo: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Talvez a grande maioria das vezes, vou falar por mim, talvez eu não compreenda realmente, na grande maioria das vezes, principalmente quando dá errado a coisa, eu não vou ser hipócrita aqui, mas é difícil acreditar que todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas, aliado a este texto, temos esse que acabamos de ler, 2 Coríntios. As coisas ruins, os problemas, as tribulações acontecem por um motivo. Acontecem por um motivo. Quando acontece, somos consolados pelo próprio Deus para eu exercer agora esse ministério de consolação aos demais irmãos. Eu vou lhe falar, eu tenho uma tia, ela engravidou, ela já tinha uma certa idade, ela engravidou e assim, há semanas de ter o filho, acho que, eu vou chutar aqui, mas era bem perto, acho que é 1 semana, 2 semanas de ter o filho acabou morrendo no ventre, ficou enrolado no cordão umbilical, o pescoço, E foi mesmo algo muito impactante, porque eles esperavam muito, tentavam demais, a minha tia, o meu tio, mas aconteceu esta tragédia, digamos assim. Mas, meus irmãos, acontece que no círculo onde vivemos, aconteceram vários casos da mulher, a esposa, perder o filho. E a quem eles iam recorrer, conversar, a quem eles procuravam? A minha tia e o meu tio. De forma que hoje, anos depois do ocorrido, eles entenderam o motivo pelo qual eles passaram, Deus sabe de tudo, Deus tem o propósito de tudo, mas hoje eles testemunham até dizendo que, olha, sofremos isto, a morte da criança, para que hoje nós possamos confortar esses demais casais que passaram pela mesma coisa, Eu sei que tem casos aqui na igreja, mas isto não é apenas para esta ocasião, por exemplo, de morte, mas para várias outras coisas, vários outros problemas. Um momento de dificuldade financeira, um momento de
dificuldade na saúde dentro da família. Se você já passou, já venceu, meu irmão, você tem um tesouro, porque você pode testemunhar daquilo que você experimentou, do consolo que Deus te deu, você pode repassar às outras pessoas, até mesmo para incrédulos, com o intuito de evangelizar, testificar, dizendo: olha, passamos por isso, mas Deus mesmo tinha um propósito, tinha um plano, Deus está cuidando de tudo, né? E assim evangelizar. Mas, meus irmãos, cuidar, confirmar, fortalecer, mas também consolar os demais irmãos. Agora, a pergunta que fica é: por que devemos fazer essas três coisas? Devemos ter esse cuidado, devemos fortalecer, devemos consolar. Para quê? Por quê? Qual é o intuito? A gente poderia ter várias respostas, realmente tem várias coisas aqui que a gente poderia listar, mas eu não quero fugir do texto. O texto nos dá duas coisas, dois motivos. A primeira coisa, porque o crente ele é perturbado, atribulado e sofre aflições. Esse é o primeiro motivo. E nós vemos isso lendo os versículos 3 e 4 de 1 Tessalonicenses 3. Diz assim, 1 Tessalonicenses 3, 3. A fim de que... Então, Timóteo ia, por causa do cuidado de Paulo, ia confirmar os irmãos, ia consolar os irmãos. E aí Paulo vai dizer, versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete, seja perturbado ou inquietado. É isso, se a gente for pegar no original, a fim de que ninguém se inquiete, é algo passivo, as pessoas poderiam ser perturbadas, ser inquietadas com estas tribulações. Aí vai continuar, né? A fim de que ninguém se inquiete, ou seja perturbado ou inquietado, com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Irmãos, humanamente falando, é lógico alguém entrar para algo que só vai lhe trazer problema? Você entra numa coisa para ser atribulado, para ser mesmo perseguido, você entra. Se abrir algum clube ali, venha, o clube está aqui, você quando faz aqui seu ingresso no clube, pode ter certeza que você vai ser atribulado, você já sabe disso. É o que Paulo está dizendo, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Já pensou, irmãos? Então, por que eu como crente, você como crente também, salvo verdadeiramente em Cristo Jesus, deve cuidar, deve fortificar, confirmar o irmão? Por que você deve consolar os demais? Porque, irmãos, todos nós somos atribulados, todos nós somos perseguidos, porque a vida cristã promete isto. A vida cristã promete isto. Jesus Cristo prometeu. No mundo tereis o quê? Bonança, riqueza, né? Os dias vão ser lindos, maravilhosos, cheirosos. Vão ser? Não. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E sabe, os tessalonicenses estavam sendo perseguidos, atribulados. Se você voltar 1 Tessalonicenses 2, 14... vai dizer assim, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ou seja, os tessalonicenses estavam sendo perseguidos iguais os irmãos da Judéia. Né?
perseguidos. Mas Paulo diz, mas olha, vocês não entraram, não se converteram sem saber que isso ia acontecer. Já era algo predito, já era algo que vocês estavam esperando. A mesma coisa ele vai repetir e até vai consolar os irmãos na segunda carta, capítulo 1, versículo 4, versículo 6, versículo 8. Ele vai dizer, olha, Deus, quando vir, vai trazer mesmo uma vingança contra esses que vos perseguem, vos atribulam, aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Pode deixar, vocês estão sofrendo, eu sei, mas Deus vai trazer paga. Deus vai trazer o juízo sobre eles. E é interessante que, quando Paulo diz que já era algo já esperada, nós já vamos finalizar. Mas nós podemos dizer que Cristo, como eu falei, já tinha anunciado. Se você ver João 15, vai dizer, João 15, versículo 18, Jesus diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele odiou a quem? A mim. E aí, capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer, olha, o mundo os odeia porque eles não são do mundo. Não são do mundo. Então, meus irmãos, por que, de novo, porque devemos cuidar uns dos outros, confirmar uns aos outros, consolar uns aos outros, primeiro, porque todos nós somos atribulados por causa do Evangelho de Cristo. Se você não é, muito cuidado. E a última coisa, por que devemos fazer essas três coisas? Porque o diabo está a tentar o povo de Deus, procurando alguém para tragar. Versículo 5 de 1 Tessalonicenses 3. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Pedro, na primeira carta de Pedro 5, Pedro vai dizer, olha, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, procurando alguém para tragar, né? O diabo, o tentador, está à espreita da igreja. Ele quer envergonhar o nome de Cristo Jesus. Ele quer acabar com o trabalho. Ele quer destruir tudo que se levanta em nome de Deus. Por isso que muito cuidado quando você fala mal até da igreja, porque você está fazendo o papel do diabo. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo até que você ouve de outras pessoas. É o papel do diabo trazer destruição, separação, né? Tudo isto é o trabalho do tentador, querer mesmo tragar os cristãos. Por isso, mais uma vez, e a última vez vou repetir,